Montagem do círculo e tabela trigonométrica. Temos aqui um círculo com um plano cartesiano. Como visto em plano cartesiano, temos o eixo x e o eixo y. E vamos dizer que o eixo x é o eixo dos cossenos e o eixo y é o eixo dos senos. E, portanto, temos os ângulos principais. Temos 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90, 120, 135, 150, 180, ou seja, meia volta de uma circunferência, 210, 225, 240 graus, 270 graus, 300, 315 graus, 330 e uma volta inteira, 360 graus. E através desses ângulos, vamos achar os valores de seno, cosseno e tangente destes ângulos. Temos aqui uma circunferência com um plano cartesiano. E podemos dizer que a unidade, o raio do centro deste círculo trigonométrico até a circunferência é equivalente a uma unidade. Então, de 0 até a circunferência, nós temos o equivalente a uma unidade. De 0 até aqui, temos uma unidade. E podemos dizer que o lado oposto é de 0 até menos 1. De 0 até o oposto de y, temos menos 1. Então, temos equivalente a raio de 1. Ou seja, se temos daqui até 0 e 1, podemos colocar em uma reta o valor de 0 até 1 equivale a uma unidade. Se dividirmos esta reta de 0 até 1 ao meio, vamos ter 1 sobre 2 equivalente a meio. E temos também raiz quadrada de 3, que divide 2, que é equivalente a aproximadamente 0,8. E temos a raiz quadrada de 2 sobre 2, que é aproximadamente 0,07. E, portanto, entre meio e 1, podemos colocar esta medida, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, na altura mais ou menos de 7. Então, teremos aqui, mais ou menos, raiz quadrada de 2 sobre 2 e, um pouco depois, a raiz quadrada de 3 sobre 2. O mesmo vai acontecer aqui. Teremos o meio, 1 sobre 2. Aqui, temos aqui que chama de raiz quadrada de 2 sobre 2. E a última divisão, raiz quadrada de 3 sobre 2, e chega a 1. O lado oposto do eixo x, do eixo dos cossenos, será a mesma coisa, só que estaremos trabalhando com o lado negativo, menos 1 sobre 2, menos raiz quadrada de 2 sobre 2, e menos raiz quadrada de 3 sobre 2. No eixo y, da mesma forma, a metade de 0 e 1 é 1 sobre 2. Temos aqui a raiz quadrada de 2 sobre 2. E, por último, a raiz quadrada de 3 sobre 2. E do lado oposto ao eixo y, temos 0 e menos 1. Temos menos 1 sobre 2, menos raiz quadrada de 2 sobre 2 e menos raiz quadrada de 3 sobre 2. E agora queremos, através desse círculo trigonométrico, achar os valores dos ângulos principais, esses ângulos que colocamos no círculo trigonométrico. Vamos apagar e achar os valores. Lembrando que temos aqui o quadrante 1, temos o quadrante 2, temos o quadrante 3 e temos o quadrante 4. Então, o quadrante 1 vai de 0 a 90, quadrante 2 de 90 a 180, quadrante 3 de 180 a 270, quadrante 4, 270 a 360. E, portanto, a partir daqui, podemos localizar os ângulos principais. 0 graus, 30 graus,
45 graus, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225. E temos os valores de seno e os valores de cosseno. Vamos ter aqui o eixo dos senos. O eixo dos senos é o eixo y, o que está no vertical. E eu quero saber 0 graus. O meu 0 graus está aqui. Então, eu vou ter até a altura do eixo do seno, que está em amarelo, e vou dizer que o seno de 0 graus equivale a 0. Seno de 30 graus. 30 graus está aqui e eu quero ir até o eixo dos senos. Eu vou até a altura do eixo dos senos e descubro que seno de 30 graus é 1 sobre 2. Seno de 45 graus. Eu tenho 45 graus, eu vou até o eixo dos senos. Então, eu tenho raiz quadrada de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2. 60 graus. Eu tenho lá 60 graus, eu vou até a altura do eixo de senos. Eixo de senos, que está em amarelo, vertical. Seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. 90 graus. 90 graus está aqui. Eu quero ir até o eixo dos senos, que é o que eu estou. Então, se eu tenho 90 graus e o meu eixo dos senos está exatamente aqui, eu posso concluir que seno de 90 graus é igual a 1. Seno de 120 graus. Então, 120 graus, eu vou até o eixo dos senos, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Seno de 135 graus. 135 graus, eu vou até o eixo dos senos, eu tenho raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 150 graus. 150 graus, se eu for até o eixo dos senos, eu tenho 1 sobre 2. Seno de 180 graus, vou até o eixo dos senos, eu concluo aqui que eu tenho o 0. Seno de 210 graus. 210 graus está aqui, eu vou até o eixo dos senos. Eu tenho agora o lado negativo, tenho menos 1 sobre 2. E seno 225, se eu for até o eixo dos senos, eu tenho raiz quadrada de 2 sobre 2. Negativo, porque se eu estiver falando em seno, o de 0 até 180 graus, os valores são positivos. De 180 graus até 360 graus, passa a ser negativo. Então, eu tenho aqui, depois, seno de 240 graus, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Seno de 270 graus é menos 1. Seno de 300 graus é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Seno de 315 graus é menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 330 graus é menos 1 sobre 2. E seno de 360 graus é igual a 0. E o mesmo eu vou fazer com a tabela de cossenos. Então, a tabela de cossenos será o eixo dos cossenos. O eixo dos cossenos é o x. Então, se eu estou trabalhando com o eixo x, o que está na horizontal, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Então, eu quero cosseno de 30 graus. Eu vou ter 30 graus aqui, vou até o eixo dos cossenos, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Se eu falar em cosseno de 0 graus, eu tenho aqui 0 graus. Eu tenho aqui o cosseno, o eixo do cosseno está exatamente aqui. Eu concluo, então, que cosseno de 0 graus é igual a 1, porque estamos falando aqui de uma unidade de raio. E o eixo, que está aqui em cima do eixo dos cossenos, é igual a 1. Cosseno de 45 graus. Se eu for até o eixo do cosseno, eu terei raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus. Se eu for até o eixo dos cossenos, 1 sobre 2. Cosseno de 90 graus. 90 graus está aqui, eu vou até o eixo do cosseno, que eu tenho 0. Cosseno de 120 graus. Vou ter até o eixo dos cossenos, que é menos 1 sobre 2. Cosseno de 135 graus, menos raiz quadrada de 2 sobre 2.
Cosseno de 150 graus, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 180 graus, estou em cima do eixo do cosseno. Então, meu resultado aqui é menos 1. Cosseno de 210 graus, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 220 graus, menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E assim por diante. Cosseno de 240 graus, menos meio. Cosseno de 270 graus, zero. Cosseno de 300 graus, meio. Cosseno de 315 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 330 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 360 graus é igual a 1. Portanto, eu tenho de 0 até 90 graus, no quadrante 1, o meu valor de cosseno é positivo. De 90 graus até 180, o meu valor é negativo, os valores de cosseno são negativos. De 180 até 270, o terceiro quadrante, o valor do cosseno é negativo. E de 270 até 360, o valor do cosseno, que está no quadrante 4, é positivo. E aí, eu tenho os valores principais dos ângulos da tabela trigonométrica. E se eu quiser achar os valores da tangente, eu sei que tangente é o valor de seno que divide pelo cosseno. Portanto, aqui eu terei 0 que divide 1, eu terei 0, porque na realidade, o que faremos em próximas aulas, o eixo da tangente está paralela ao eixo y. Nós teremos aqui o eixo da tangente. E teremos aqui os valores da tangente de 90 graus e 270 graus não existirão, pelo motivo de que, se a reta y está paralela, se a reta y, que é eixo dos senos, está paralela ao eixo da tangente, eles nunca se encontrarão. Nunca haverá um encontro entre esses dois eixos. Portanto, a tangente de 90 graus e a tangente de 270 graus, elas não existem para a tangente. Então, 90 graus não existe e 270 graus também não existe. E se eu for falar em tangente de 30 graus, eu terei este eixo aqui. Então, de 0 até 30 graus, até o ângulo de 30 graus, eu terei o valor que eu tenho aqui da tangente. 30 graus, tangente de 30 graus, equivale a raiz quadrada de 3 sobre 2. Se o valor da tangente é o valor de seno que divide o cosseno, e eu quero saber a tangente de 30 graus, a tangente de 30 graus será o valor de seno, que é 1 sobre 2, que divide o valor de cosseno, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Divisão de fração, eu tenho 1 sobre 2 que multiplica 2 raiz quadrada de 3. Corto este 2 com este 2, terei 1 sobre raiz quadrada de 3. Se eu pegar do centro até 45 graus, eu terei o valor de 1. E posso fazer com todos os valores da tabela trigonométrica. Por exemplo, tangente de 60 graus, se eu dividir raiz quadrada de 3 sobre 2, que divide meio, eu terei o equivalente a raiz quadrada de 3. E estes valores começam a se repetir com positivo e negativo. Eu terei tangente de 120 graus, menos raiz quadrada de 3, tangente de 135 graus, menos 1, porque eu divido ele por ele mesmo, mais com menos, menos. Tangente de 150 graus, eu terei menos raiz quadrada de 3 sobre 3, mais com menos, menos. Vou dividir meio por raiz quadrada de 3 sobre 2. Tangente de 180 graus é equivalente a zero. Tangente de 210 graus, eu tenho raiz quadrada de 3 sobre 2. Tangente de 225 graus, eu tenho equivalente a 1. Tangente de 240 graus, vou ter raiz quadrada de 3. Tangente de 270 graus não existe. Tangente de 300 graus é menos raiz quadrada de 3. E tangente de 315 graus, menos 1.
tangente de 330 graus menos raiz quadrada de 3 sobre 3, e tangente de 360 graus equivale a zero. Portanto, sabendo os valores principais no eixo x e no eixo y, entre 0 e 1, que temos os valores meio, raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2, podemos, então, entender e achar todos os valores principais, todos os ângulos principais da tabela trigonométrica. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e exemplos em matemática e em trigonometria no site tarefsplus.com.